E o Bitcoin pode estar se preparando para uma grande explosão de preço e quase ninguém está percebendo isso. Vou falar disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve uma leve queda nesta quinta-feira, mas fechou praticamente no 0 a 0. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que fizeram o mercado americano cair hoje. Vou falar disso, tivemos notícias muito boas vindo da macroeconomia, eu vou falar disso também nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Parece que a gente está se preparando para um forte movimento de alta nas altcoins nos próximos dias e tem algumas que podem subir mais do que a maioria delas. Vou falar disso nesse vídeo, mas pessoal, antes de continuar, primeiramente eu peço desculpa a vocês pela demora em postar esse vídeo hoje, tá? Meus vídeos estão saindo tarde, eu reconheço isso. Eu estou lutando para conseguir fazer meus vídeos mais cedo, mas vocês sabem, quem tem uma vida corrida, acaba sendo difícil aí de fazer os vídeos cedos. Eu quero fazer isso, passar a fazer lives aí na parte da manhã para tirar a dúvida de vocês, tá? E também outra coisa importante, peço desculpas por não ter respondido os comentários dos últimos vídeos, porque, como eu disse, está corrido, mas eu quero voltar logo a responder os comentários e tirar dúvidas aí, analisar moedas que vocês pedirem, tá? E, pessoal, já vou pedindo, deixa o like para dar aquela força, deixa seu comentário aí embaixo, não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também ative o sininho para receber as notificações. Siga o nosso canal no Telegram para receber as notícias importantes em primeira mão e bora lá falar da situação do Bitcoin, que é o que todo mundo quer saber, né? Bem, pessoal, gráfico do Bitcoin, tá? Hoje a gente teve uma leve queda aí no Bitcoin, principalmente ali por volta das 11 horas da manhã, tá? Quando o mercado americano abriu, a gente teve uma queda, mas agora de noite o mercado está se recuperando dessa queda. E, meus amigos, fiquem de olho porque tudo está indicando que o Bitcoin pode formar uma bandeira de alta em breve, meus amigos. E se o Bitcoin romper para cima, aquela região ali do topo anterior, região dos 103 mil dólares, ele vai estar formando uma bandeira de alta, padrão de continuação da tendência de alta que ele vem fazendo desde outubro. E o alvo disso daqui, meus amigos, vai superar aquele alvo que a gente tem nos 120 mil dólares, tá? Teria um alvo aí nos 166 mil dólares. Porém, pessoal, como a gente tem um alvo ali do gráfico semanal no caminho, né? Aquela outra bandeira de alta maior que o Bitcoin rompeu lá em outubro, lá no 120, eu tenho fortes suspeitas de que a região dos 120 mil dólares pode ser uma resistência meio forte aí para o Bitcoin, assim como os 100 mil dólares foi, tá? A gente vê que desde que o Bitcoin chegou nessa casa dos 100 mil dólares, ele está com dificuldade de prosseguir a alta, e eu acredito que o 120, por ser o alvo dessa bandeira de alta gigantesca do gráfico semanal, pode ser uma resistência, tá? Então, eu vejo aí uma chance grande de o Bitcoin acabar rompendo isso daqui para cima nos próximos dias e buscar, por que não, a região dos 120 mil dólares, tá? Temos que olhar aqui o que aconteceu, pessoal. O Bitcoin copia bastante o mercado americano, né? Hoje tivemos um dia de queda ali nas bolsas americanas e quando a gente olha a grosso modo, pessoal, os dados macroeconômicos vieram mistos, tá? As vendas no varejo do mês de dezembro vieram abaixo da expectativa, pessoal. A expectativa era que o núcleo crescesse em 0,5 por ser o mês de dezembro, o mês de festas, né? O mês ali do Réveillon, feriado, enfim. E não foi, tá? A expectativa, o crescimento ocorreu, né? Foi maior do que em novembro, mas não foi dentro das expectativas. Então isso sinaliza que a economia americana pode estar ou estava em dezembro mais fraca do que o mercado esperava, apesar do payroll que a gente teve na sexta-feira passada, que mostrou ali uma geração de empregos muito maior do que o esperado, tá? Vendas no varejo, o cheio, pessoal, veio com um crescimento menor do que em novembro, tá? Então, em novembro teve mais vendas no varejo nos Estados Unidos do que em dezembro, meus amigos. Olhem que loucura, tá? E a expectativa era 0,6 e veio 0,4, né? O crescimento foi a metade do que foi em novembro, tá? Então isso aqui é um sinal de fraqueza da economia americana. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego, pessoal, vieram acima da expectativa, tá mostrando na última semana um mercado de trabalho um pouco menos forte do que os economistas e as pessoas do mercado esperavam para a semana passada, tá? Mas teve um indicador que surpreendeu, meus amigos. O índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, né? Eu diria até que da forma como ele veio aqui, pessoal, o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, daria para dizer que seria um dado ruim, tá? Os outros dados vieram bons, tá? Porque
tanto vendas no varejo quanto pedidos iniciais de seguro-desemprego, porque mostra a economia mais fraca. Economia mais fraca é um sinal de que o Fed pode ter que cortar juros, tá? Mas esse índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, quando a gente olha a grosso modo, ele meio que tiraria o brilho. Pessoal, estavam esperando um decrescimento. Atenção, estavam esperando um decrescimento em janeiro de -5. E ele subiu 44,3, pessoal. Foi uma pancada isso daqui, né? Veio muito mais forte do que o esperado. E, pessoal, a gente tem que ter bastante atenção com esse índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, tá? Porque ele é mais recente, ele é um dado que ele já representa janeiro, ao contrário dos outros dados macroeconômicos que a gente mencionou, que no caso, por exemplo, vendas do varejo, que é relativo a dezembro, né? A gente está vendo dados de inflação, esses outros dados aí são de dezembro, alguns até de novembro, né? Mas esse aqui, ele já é de janeiro, tá? E, meus amigos, esse índice aqui vir 44,3 quando o esperado era -5, é o maior nível do índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, já registrado na série histórica desde 2021, tá? Tô mostrando aqui para vocês esse indicador aqui, tá? Desculpe a quantidade de propaganda que aparece na tela aqui da Investing, pessoal. Mas vejam aqui, estou voltando. Olha só, pessoal, olha isso aqui, tá? Desde abril de 2021, o único mês que a gente viu o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia vir maior do que isso que a gente está vendo agora aqui, de 44,3, foi lá em abril de 2021, na época da pandemia, em que os juros no mundo inteiro estavam praticamente zero. Os governos dos países, incluindo os Estados Unidos, estavam promovendo tanto política fiscal expansionista, né, que é o governo gastar ativamente, quanto política monetária expansionista, que é deixar os juros bem baixos, tá? Os juros estavam aí praticamente negativos, os juros reais nos Estados Unidos naquele momento, para fazer a atividade econômica vir forte, tá? Então isso aqui chama muita atenção. E, meus amigos, algumas coisas aqui chamam bastante atenção nesse indicador, tá? As novas encomendas subiram de -4,3 para 42,9, também o maior nível aí desde 2021, no caso desde novembro de 2021, tá? As exportações cresceram para 41 pontos, meus amigos, o maior nível desde outubro de 2020, tá? E os preços pagos e recebidos cresceram para 31,9 e 29,7 pontos, respectivamente, tá? Ou seja, a gente também teve um aumento nos preços aí, tá? E esse relatório, pessoal, do Índice de Atividade Industrial do Fed da Filadélfia, que foi divulgado hoje, ele também destacou que as empresas continuam indicando aumento nos preços e crescimento da quantidade de empregos que são ofertados no mercado de trabalho, tá? Então, no geral, esses indicadores apontam um otimismo aí por parte dos empresários desse setor. Mas, Tainan, qual a explicação para essa subida tão forte nos novos pedidos e remessas, né? Pessoal, o índice de novos pedidos atingiu 42,9, tá? Que, como eu disse, o maior nível desde novembro de 2021. E, meus amigos, isso pode estar ligado também aos níveis de emprego que aumentaram, né? Vocês viram o payroll de dezembro como que veio, tá? Payroll forte indica mais geração de empregos, né? Então as pessoas passam a demandar mais, tá? Então as empresas estão contratando e mais pessoas estão com dinheiro para consumir, o que pode acabar refletindo em aumento de preços, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Também há um pouco do otimismo empresarial, tá? Algumas pesquisas recentes mostraram que após a eleição do Donald Trump, as empresas estão mais otimistas sobre o futuro, esperando cortes de impostos, desregulamentação, o que pode estimular o setor manufatureiro, tá? Também está havendo aí uma maior importação de produtos da China, né? Que muitos deles são matérias-primas para os Estados Unidos, e isso por causa do receio aí de que o Trump possa taxar alguns produtos da China, né? E muitas dessas empresas podem já estar manufaturando esses produtos, tá? Mas, Tainan, então isso aqui está indicando que vai ter inflação nos Estados Unidos? Pessoal, me desculpem a minha prolixidade, tá? Se é que existe essa palavra, estou tentando dizer que eu sou prolixo às vezes, tá? Mas, pessoal, primeiro, tá? A gente tem que considerar aqui o que é esse índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, né? Ele é uma métrica importante, mas ele sozinho não nos diz sobre a força da economia dos Estados Unidos, tá? Primeiro que ele é um retrato de um setor específico, que é o setor manufatureiro
lá dos Estados Unidos, né, que representa uma parte da economia, mas 70% da economia dos Estados Unidos é o setor de serviços. Então, esse indicador aqui, apesar de estar mostrando aí um aumento na demanda, né, da manufatura em uma região, ele sozinho não diz que a economia dos Estados Unidos está quente. Tá? O setor de serviços fala muito mais. Outra coisa importante, pessoal, esse indicador aqui, ele é regional, tá? Esse índice, ele mede atividade industrial apenas na região atendida pelo Federal Reserve da Filadélfia, que é a parte da Pensilvânia, Nova Jersey ou New Jersey e Delaware. Eu acho que é assim que fala, tá? Me desculpem aí se eu estiver falando errado, tá? E embora isso represente uma região que é importante do ponto de vista industrial, ele não reflete os Estados Unidos todo, tá? Não reflete o oeste dos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos e outras regiões importantes, como a Califórnia, Vale do Silício, né? Então, isso aqui acaba que é um retrato de uma região muito específica, tá? E outra coisa importante, pessoal, esse indicador, ele é muito volátil, tá? A gente pode ver que, no mês anterior ele veio menos 10, nesse mês ele veio 44,3, né? Os resultados mensais, eles podem variar muito quando há grandes encomendas para as empresas daquela região, do setor industrial, tá? É comum que esses dados sejam revisados também, né? Inclusive, o do mês passado, né, o de dezembro, ele foi revisado, tá? Para menos 10. Então, esse dado aqui muda bastante, tá? Ele é um dado que realmente eu vi muita gente comentando sobre ele hoje, mas ele é assim mesmo, tá? Ele é um dado muito volátil e eu acho que mesmo que o objetivo seja medir o desempenho do setor industrial americano, é mais importante olhar o PMI-ISM, que é o índice dos gerentes de compra, tá? Eu acho que ele tem uma abrangência nacional muito maior para a gente ver isso. No mês que vem, em fevereiro, a gente vai ter a divulgação do PMI industrial medido pelo ISM, que é referente a este mês de janeiro. E aí a gente vai ter uma noção se realmente houve esse crescimento ou não aí no setor industrial de todos os Estados Unidos, tá? Do país inteiro, tá? E, pessoal, não podemos deixar de falar do que foi, do ponto de vista macroeconômico, o evento mais importante desse dia, dessa quinta-feira, tá? Não era um evento que estava no calendário, tá? Mas o Christopher Waller, que é um diretor, um dos diretores do Federal Reserve, ele mostrou otimismo com dados macroeconômicos, tá? Ele destacou que a inflação dos Estados Unidos em dezembro, né, que o CPI veio 0,4, né, e o núcleo abaixo do esperado, que veio 0,2, mostrou uma tendência de desaceleração da inflação. E ele acredita que, caso essa tendência continue, a gente pode ver cortes de juros nos Estados Unidos neste primeiro semestre, tá? E, pessoal, mais importante, tá? O que animou o mercado, na hora que ele falou isso, a gente teve uma alta aí nas bolsas americanas, nos ativos de risco, tá? Quando ele falou que a gente pode, tá? Ele espera que a gente possa ter de 3 a 4 cortes de juros ainda nesse ano de 2025 nos Estados Unidos. Se a gente tiver isso, meus amigos, vai ser excelente para o Bitcoin, para as criptomoedas, tá? Ele também se mostrou mais confiante do que os seus colegas quanto à trajetória da inflação e afirmou que as tarifas prometidas por Donald Trump provavelmente não terão impacto significativo nos preços, né? Isso aí a gente vai descobrir aí ao longo dos meses. Também vamos descobrir se o Trump realmente vai impor tarifas de forma indiscriminada. Eu acredito que não, tá? Acredito que ele vai fazer isso aí de uma forma mais gradual, mas isso aí foi o que o Christopher Waller falou na entrevista à CNBC, tá? E ele falou também, pessoal, que um corte de juros nos Estados Unidos em março não está fora de questão. E aí o mercado ficou todo eufórico, alegre, né, com essa possibilidade, tá? Cortes de juros são bons para ativos de risco, para as criptomoedas, e é tudo que o mercado quer nesse momento. Lembrando que essa queda que a gente viu nas criptomoedas e nos ativos de risco aí em dezembro e em janeiro foi causada principalmente por esse medo de que a gente não tivesse mais cortes de juros em 2025, tá? Com um dirigente tão importante como o Christopher Waller falando que ele acredita ser possível, o mercado se anima, tá? Mas a gente não pode deixar de falar, pessoal, da situação aqui, da análise de sentimento, tá? Indo aqui para o gráfico do Bitcoin, o que eu vejo aqui, meus amigos, é o seguinte, tá? A gente está tendo uma subida do Open Interest agora de noite,
ao mesmo tempo em que o long short ratio está negativo, ou seja, a maior parte do pessoal está apostando que o Bitcoin vai cair e geralmente quando a maioria aposta que ele vai cair, ele sobe, tá? É o que está acontecendo aí desde ontem, né? O Bitcoin até chegou a cair ali durante o dia, mas ele acabou recuperando tudo e agora já está em valores mais altos do que dos últimos dias, tá? Então, a maioria segue apostando na queda, isso me faz acreditar na maior possibilidade de o Bitcoin continuar subindo nas próximas horas. E indo aqui para o Liquidation Rich Map da HighBlock, meus amigos, eu vejo que está havendo um acúmulo de liquidez acima, tá? A gente vê que na região ali dos 101 mil dólares, em que o Bitcoin já chegou agora, né? Vou recarregar a página aqui do indicador, tá? Bitcoin já está consumindo aqui essa liquidez na região dos 101 mil dólares. Vou esperar aqui o indicador terminar de carregar para mostrar para vocês. E vejam aqui, tá? O Bitcoin já está consumiu a liquidez que a gente tinha na região dos 101 mil dólares, mas a gente tem mais liquidez acima aqui, tá? E o pessoal tá apostando na queda. Até a região dos 103.300 dólares tem bastante liquidez, o que na minha visão indica que a gente pode ver nos próximos dias ou talvez horas o Bitcoin subindo até os 103 para liquidar esse pessoal que está alavancado apostando na queda, tá? Ah, Tainan, mas a gente tem também bastante liquidez abaixo, né? Principalmente na região dos 95.300. E é verdade, viu, pessoal? A gente tem bastante liquidez abaixo, mas a maioria das pessoas, pelo menos de acordo com o TRDR, estão apostando que o Bitcoin vai cair. Geralmente, quando a maioria aposta na queda, a gente tem alta, tá? Então, estou acreditando aqui que o Bitcoin vai continuar subindo pelo menos até os 103 mil dólares nas próximas horas. Acho mais provável ele ir nos 103 do que nos 95, beleza? E tenho aqui também que falar, pessoal, da situação das principais criptomoedas do mercado. Tá indo aqui para o gráfico da Ethereum. Ethereum nos últimos dias rompeu para cima um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo na região dos 3.500 dólares e ela parece estar indo buscar aquele alvo, tá? Eu vejo aqui, pessoal, que a Ethereum também parece estar rompendo aqui no gráfico de uma hora uma bandeirinha de alta para cima. Se a gente fizer uma projeção de alvo dessa bandeira de alta para saber até onde a Ethereum pode subir, a gente vê alvo lá na região dos 3.600 dólares. Então tá tudo indicando que pelo menos nos 3.500 dólares a Ethereum vai, tá? Lembrando que a dominância do Bitcoin, ela parece estar engatando aí um movimento de queda, tá? A gente precisa que ela caia de forma consistente, tá? Porque a dominância do Bitcoin é o que está atrapalhando a gente a ter um bull market aí nos últimos dias, nas últimas semanas, tá? Ela não cai de jeito nenhum. Gráfico da Solana, pessoal, atingiu o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido, que a gente havia alertado sobre ele aí no vídeo de ontem, nos últimos vídeos, né? BNB, pessoal, tá subindo, mas sinceramente eu não consigo ver padrão gráfico nenhum na BNB, tá? Para mim a BNB tá meio confusa. XRP chegou na região dos 3 dólares e 27, tá? Chegou no topo histórico aqui, pessoal. Se a gente olhar aqui essa bandeira de alta que ela rompeu para cima, o alvo é lá no 5, tá? Mas, sinceramente, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar, porque agora a XRP está na região do topo histórico, região de resistência, ela vai precisar romper isso daqui para cima para, de fato, conseguir engatar esse movimento de alta, tá? Dogecoin chegou no alvo daquele fundo duplo que a gente tinha comentado e por enquanto eu não consigo ver padrões gráficos novos aqui para Dogecoin, tá? Se ela romper para cima a região ali dos 40 centavos, aí ela forma um outro fundo duplo, mas ainda tem que acontecer isso, tá? Sem esse rompimento fica difícil, tá? ADA Cardano, pessoal, ela tá se destacando, tá? Lembrando que Cardano, XRP e Dogecoin são as criptomoedas do Trump Trading, tá? São as criptomoedas que se beneficiam diretamente do fato de o Donald Trump ter sido eleito, tá? Enfim, a ADA Cardano rompeu para cima aí nos últimos dias um fundo duplo com alvo lá em 1 dólar e 20 centavos, agora ela está em 1,11, tá? E nas últimas semanas aí ela formou uma gigantesca cunha descendente com alvo na região de 1 dólar e 80 centavos, tá? Tron, pessoal, não consigo ver um padrão gráfico para Tron, ela está subindo hoje, mas sinceramente eu preciso que ela forme aqui algum padrão para a gente conseguir encaixar em ela alguma coisa, tá? Tom, moeda do Telegram, com alvo ali na região dos 5 dólares e 84, rompeu um fundo duplo para cima, tá? Avax, pessoal, tá subindo, mas eu não consigo ver um padrão aqui para ela por enquanto, tá? Se ela superar ali os 45, aí ela forma um fundo duplo, aí ela pode ter bastante espaço para subir, tá? AVE, pessoal, rompeu para cima o ombro, cabeça, ombro invertido com alvo em 350 dólares, tá? Outra moeda importante aqui que eu sempre gosto de falar dela é a Pendle, pessoal. Pendle tá ali na beira do precipício, né? Ela precisa se recuperar, tá? Mas eu acredito que nas próximas semanas, se a gente tiver uma queda da dominância, a Pendle pode facilmente
voltar para a região dos 7 dólares e 13 centavos muito rápido, porque ela é uma moeda extremamente volátil, tá? A gente só precisa que a dominância do Bitcoin caia para essas moedas de menor market cap, como a Pendle e várias outras, começarem a ter uma performance melhor, tá? SUI, pessoal, tá subindo hoje, mas é difícil, né? O gráfico da SUI aqui parece que formou um fundo duplo com alvo no 5,10, já chegou ali no 5, tá? Mas eu não consigo ver padrões novos aqui na SUI por enquanto, tá? NIA, pessoal, rompeu para cima, um ombro cabeção invertido com alvo lá nos 5 dólares e 86 centavos. Pode buscar aquele alvo ali nos próximos dias ou semanas, não dá para saber exatamente quando ela vai buscar, tá? Mas eu acredito que se a gente tiver uma queda da dominância, a NIA pode saltar ali para a região de 5 dólares e 80 centavos, tá? Então, essa é a situação que eu vejo aí para a NIA, para a maioria das criptomoedas. Acredito que o contexto como um todo está muito favorável para as criptomoedas, tá? Lembrando, pessoal, que o Donald Trump tá com várias... Pessoal, toda hora que eu abro aqui as notícias, aparecem notícias de coisas positivas que podem acontecer e medidas que podem ser anunciadas por parte do governo Trump nas próximas semanas em relação às criptomoedas, tá? Então, estou bastante otimista. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo uma excelente noite de quinta-feira e peço desculpas novamente pelo vídeo estar saindo tão tarde. Até mais, tchau!